Se eu fosse mais jovem, talvez começasse meu próprio negócio, mas acho que já estou velho demais para tentar algo novo. Eu não teria sucesso, e também não sou inteligente o suficiente. Gostaria de fazer aulas de boxe, mas minha saúde não permite. Aquele trabalho, jamais conseguiria, porque precisaria de um diploma que não tenho. Sempre quis abrir meu próprio negócio, mas não tenho tempo. Claro que escolheram ele, afinal, ele sempre foi o aluno mais inteligente. Eu cresci numa vila pequena, com uma educação fraca, e é por isso que não consegui uma boa formação. Reconhece essas frases? Elas soam familiares. Aposto que você já ouviu, ou até mesmo disse, muitas delas. Essas são as desculpas que usamos para justificar o motivo pelo qual não estamos perseguindo certos sonhos ou para explicar nossas falhas, muitas vezes para aliviar o peso do arrependimento. Desculpas são como uma doença, e neste vídeo vou explicar como superá-las. Além disso, abordarei lições sobre como vencer o medo, desenvolver autoconfiança, pensar grande e de forma criativa, todas baseadas no livro A Mágica de Pensar Grande, de David Schwartz. Vou começar com uma desculpa comum. Eu nasci em uma vila pequena e vivi lá até os 18 anos. Lembro de um vizinho de meia-idade que, quando eu estava no colegial, vivia falando sobre seus anos de faculdade, sobre como ele era o melhor aluno durante a época soviética e como estudou sem receber ajuda financeira da família. Ele também se orgulhava dos amigos que agora tinham cargos importantes em Moscou. Quando perguntei a ele como acabou com um emprego e salário tão modestos, apesar de ter sido tão bem-sucedido na universidade, fiquei pensando em como ele responderia. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e então, disse que seu sonho era sim alcançar o sucesso, mas que ele se casou e teve filhos, e isso o impediu de se tornar tão bem-sucedido quanto seus amigos. Ele culpou sua falta de sucesso à esposa e aos filhos. Na época, parecia que ele havia sacrificado sua carreira pela família, mas, ao ler A Mágica de Pensar Grande, entendi que ele usava a família como desculpa para sua falta de realizações. Segundo o autor, quanto mais bem-sucedida é uma pessoa, menos desculpas ela oferece. As pessoas que ficam estagnadas geralmente têm desculpas para justificar porque não podem, não tentam ou não são capazes. É possível que você receba um pouco de simpatia de amigos, mas não terá o respeito de ninguém se estiver sempre se queixando. Pensamentos positivos ou negativos ganham força com a repetição. Quando aceitamos uma desculpa, o cérebro desliga e deixa de buscar alternativas para alcançar o que queremos. Uma das desculpas mais comuns é acreditar que não se é inteligente ou preparado o suficiente. Essa é usada por muita gente ao nosso redor, de formas variadas. Mas há 3 passos para superar essa doença. Primeiro, lembre-se sempre de que a sua atitude é mais importante do que a inteligência. O autor conta sobre um amigo que, apesar de ter só um braço, era excelente jogador de golfe. Quando o autor perguntou como ele conseguia ser tão bom no golfe, sua resposta foi: a atitude certa com um braço vence a atitude errada com 2 braços todas as vezes. Imagine que você é o chefe de uma empresa com 2 contadores. O primeiro contador tem muitos anos de experiência e executa seu trabalho com competência. O segundo contador é inexperiente e ainda está começando, mas existe uma diferença marcante entre os dois. O contador experiente foca apenas no próprio trabalho e faz o que lhe é pedido, nada mais. O segundo contador, porém, é proativo. Se termina suas tarefas cedo, oferece ajuda aos colegas. Quando alguém novo chega, ele faz questão de acolher a pessoa e oferecer suporte. Além disso, se percebe algo que possa ajudar em outro departamento, ele age, mesmo que isso não esteja em sua descrição de cargo. Em resumo, ele se dedica ao sucesso da empresa como um todo, não apenas ao seu próprio trabalho. Agora, como proprietário da empresa, se você precisasse promover um desses contadores, quem escolheria? A maioria optaria pelo segundo contador, pela sua atitude positiva. Afinal, experiência e inteligência, sem a atitude certa, têm pouco valor. Situações como essa são comuns em muitas empresas, e você provavelmente já testemunhou algo parecido. Se quer avançar na carreira, mudar a atitude pode fazer toda a diferença. Saber como pensar é, muitas vezes, mais valioso do que ter apenas inteligência. Imagine, por exemplo, uma situação em que você entrevista 2 pessoas para uma vaga. Você pergunta ao primeiro candidato a altura do prédio onde vocês estão. Ele responde com precisão, explicando que trabalhou como arquiteto e memorizou as alturas de todos os prédios locais, dizendo que esse prédio tem 25 metros. Em seguida, o segundo candidato entra e, ao ouvir a mesma pergunta, admite que não sabe a resposta. Ele pede licença por alguns minutos, vai para fora, mede a sombra do prédio e a sua própria, e calcula a altura do prédio comparando as proporções.
Ao retornar, ele responde: a altura é aproximadamente 23 metros. Esse segundo candidato mostrou capacidade de resolver problemas criativamente e soube usar os recursos ao seu redor para encontrar uma solução. Minha pergunta para você é: quem você contrataria? Eu, sem dúvida, escolheria o segundo candidato. Mesmo que sua resposta não tenha sido exatamente precisa, ele demonstrou uma capacidade essencial, sabe como pensar e resolver problemas. Atualmente, precisamos de pessoas com essa habilidade, capazes de usar a mente de forma criativa e não apenas para memorizar informações. Na escola, aprendemos a resolver problemas de múltipla escolha, mas a vida real raramente apresenta opções pré-definidas. Em vez disso, os desafios do dia a dia exigem que busquemos respostas fora do óbvio. Um exemplo disso é quando você pergunta a um amigo onde ele quer almoçar e, ao invés de propor algo, ele logo responde: quais são as opções? Esse tipo de atitude reflete o quanto estamos condicionados a esperar alternativas prontas em vez de pensar no que realmente queremos. Lembre-se de que a habilidade de pensar é muito mais valiosa do que a de apenas armazenar fatos. Além disso, nunca subestime sua própria inteligência ou superestime a dos outros. Valorize seus recursos únicos e confie em suas próprias capacidades. Outra desculpa comum é a idade. Em algum momento, todos enfrentamos o medo de estarmos velhos demais para algo. Quantas vezes alguém já reclamou disso perto de você? Essa desculpa limita oportunidades valiosas para muitas pessoas, que acreditam que é tarde demais para começar algo novo, seja iniciar um negócio aos 40 ou dar o primeiro passo em um sonho antigo. Antes de desistir, deixe-me fazer algumas perguntas. Se eu perguntasse qual é a idade média em que começamos a ser produtivos na vida, você provavelmente diria que é por volta dos 20 anos, certo? É nessa fase que a maioria de nós começa a trabalhar e contribuir. Agora, qual é a idade média em que terminamos nossa vida produtiva? Talvez você diga 70 anos, embora algumas pessoas continuem ativas até mais tarde. Mas vamos concordar com 70 para efeito de cálculo. Com base nas suas respostas, podemos dizer que temos cerca de 50 anos de vida produtiva, de 20 a 70 anos. Se você está com 40 anos, isso significa que usou apenas 20 anos dessa fase e ainda tem mais 30 anos pela frente. Você nem chegou à metade de sua vida produtiva e já está dizendo que é tarde demais para tentar coisas novas? Pode parecer simples, mas os números estão a seu favor. Agora, vamos falar sobre como pensar grande. A maioria das pessoas nem ousa sonhar alto. Muitas vezes, não se permitem imaginar algo como milhões na conta bancária, por exemplo. Não me entenda mal, pensar grande por si só não garante o sucesso. Pensar grande é só o começo. Após esse primeiro passo, você precisa trabalhar duro, fazer o que outros não estão dispostos a fazer, aceitar falhas, aprender com elas e continuar. É preciso estudar muito e trabalhar com inteligência. Há centenas de passos a serem dados depois de pensar grande, mas esse é o impulso inicial. Sem ele, é difícil que você consiga avançar. Quando eu estava na faculdade, a maioria dos meus colegas tinha como objetivo se formar e conseguir um emprego estável em uma boa empresa ou banco. Poucos queriam mais que isso. Alguns desejavam criar sua própria empresa e construir algo relevante. Muitos anos depois, posso dizer que cada grupo está no caminho de alcançar os objetivos que um dia imaginaram, mas os que se permitiram sonhar maior estão buscando algo muito mais significativo. Se o seu objetivo é simplesmente conseguir um diploma e trabalhar em uma boa empresa, você está estabelecendo um limite muito claro, quase como quem decide ir à academia todos os dias só para fazer 20 flexões. O sucesso, no entanto, não se mede em quilos, em diplomas ou em histórico familiar. Ele se mede pelo tamanho dos seus pensamentos. A maior fraqueza humana é a autodepreciação, colocar-se para baixo e estabelecer limites pequenos para si mesmo. Se o seu amigo Tom tem o objetivo de faturar milhões e você acha isso impossível, por que ele iria querer você como parceiro para uma nova ideia de negócio? Da mesma forma, se você acredita que não merece uma pessoa incrível ao seu lado, por que ela acharia que você merece? Pense assim, se você está com 20 anos e se candidatando para uma empresa, e eu, como seu entrevistador, tenho o objetivo de ver você crescer e liderar uma das filiais no futuro, mas na entrevista você só me pergunta sobre home office, vale-refeição e plano de aposentadoria, por que eu contrataria alguém com uma visão tão limitada? Então, aqui vai uma última dica sobre pensar grande. Quando for enfrentar os desafios do dia a dia, pense sobre o que é realmente importante. Se você quiser evitar a maioria das discussões com seu parceiro ou no trabalho, sempre que uma divergência surgir, pergunte a si mesmo: isso é algo realmente digno da minha atenção? Assim, você evitará muitos conflitos desnecessários e ficará mais focado no que realmente importa. Lição número 3. Como lidar com o medo.
Tenho certeza de que você já passou por uma situação em que sentiu medo de algo ou alguém. Talvez você tenha se preocupado em falhar em uma prova, se envergonhar, perder o emprego, ou até mesmo em ter que falar com seu chefe. E quando você dividiu esses medos com um amigo, ele apenas sorriu e disse: "Não se preocupe, é coisa da sua cabeça." Geralmente, amigos e familiares acham que dizer isso ajuda, que nos acalma, mas a verdade é que o medo é uma força poderosa e real, e não algo que simplesmente desaparece. Sim, o medo está na minha cabeça. Onde mais ele estaria? Mas dizer isso não ajuda em nada a acalmar. O medo e a falta de autoconfiança são reais, e juntos, são os maiores inimigos do sucesso. Medo, em qualquer intensidade, é como uma doença psicológica, e a única cura é agir. Imagine alguém à beira de uma piscina, hesitando em pular, fica paralisado, cheio de receio. Mas, de repente, alguém o empurra, e num instante o medo some. A ação vence o medo. Vou compartilhar uma história do livro para ilustrar melhor. Certa vez, um gerente de vendas procurou a ajuda do autor porque estava extremamente ansioso com a possibilidade de ser demitido. Suas vendas estavam baixas, e ele achava que seu emprego estava por um fio. Após ouvir seu desabafo, o autor perguntou ao gerente que ações ele estava tomando para mudar a situação. Surpreso, o gerente disse que não sabia exatamente o que fazer. Então, o autor sugeriu que ele tomasse 2 atitudes imediatas. Primeiro, listar ideias para aumentar as vendas e colocá-las em prática sem demora. E segundo, como precaução, começar a procurar outras oportunidades de emprego. Algumas semanas depois, o gerente voltou a procurá-lo. Ele contou que, após a reunião, tomou várias atitudes e, como resultado, as vendas do seu departamento aumentaram significativamente. Além disso, ele havia recebido 2 ofertas de emprego, mas acabou recusando porque as coisas estavam indo bem na empresa onde já trabalhava. Isso mostra que, diante do medo, muitas vezes esquecemos de que podemos agir. Ficamos paralisados, esperando o pior, quando, na verdade, podemos nos movimentar e criar novas possibilidades. Aqui vai um exercício simples para lidar com o medo. Quando se sentir com medo, divida-o em 2 partes. Na coluna da esquerda, anote o que exatamente você teme. Na coluna da direita, descreva as ações que pode tomar para reduzir ou eliminar esse medo. Faça isso imediatamente, pois quanto mais adia, mais o medo cresce, como se estivesse alimentando uma planta invasora com fertilizante. Vou dar um exemplo. Certo dia, precisei enviar um e-mail importante para todo o meu departamento, mas estava nervoso sobre como as pessoas reagiriam. Então, resolvi pensar melhor antes de escrever. Com os dias, o medo só aumentou, e quando finalmente sentei para escrever o e-mail, não consegui. Imaginei reações negativas. Pensei que isso pudesse atrapalhar minha relação com os colegas, ou até mesmo piorar minha imagem. A verdade é que qualquer coisa de valor que você faz pode gerar críticas, então é essencial agir de imediato e ser decisivo. Hesitar só amplifica o medo. Agora, vamos falar sobre como lidar com o medo de interagir com outras pessoas e construir confiança nas conversas. Anos atrás, trabalhei com um gerente muito respeitado e experiente. Sempre que eu precisava conversar com ele, ficava nervoso. Durante as reuniões, eu me sentia pressionado a medir cada palavra, tentando não dizer algo errado. Interagir com ele era um teste de resistência para mim. Certa vez, enquanto fazia aulas de boxe, o treinador não pôde comparecer e, por alguma razão, me ofereci para guiar o treino. Perguntei ao grupo se queriam continuar o treino comigo, e todos concordaram. Após alguns minutos, o gerente entrou na sala e disse que também queria tentar o boxe. Expliquei a situação, e ele decidiu treinar mesmo assim. Baseado nas experiências que tive com ele, fiquei nervoso de novo. Após uns 10 minutos de treino, observei que ele estava com dificuldades. Seus socos eram fracos e ele estava completamente sem fôlego. Parecia nervoso e envergonhado por não acompanhar o ritmo dos outros. Enquanto o assistia, pensei, ele está passando pelo que eu passei na primeira vez que treinei. Percebi que, apesar de ser um dos gerentes mais altos da empresa, ele e eu éramos muito parecidos. Ambos sentíamos medo, enfrentávamos desafios ao tentar coisas novas, lidávamos com momentos de vergonha e até tínhamos problemas pessoais. Depois disso, nunca mais fiquei nervoso na presença dele. Meu comportamento mais relaxado acabou nos aproximando. Desde então, sempre que converso com alguém de grande importância, imagino essa pessoa treinando boxe. Isso pode parecer estranho, mas ajuda a colocá-la numa perspectiva realista e a lembrar que, no fundo, todos somos humanos. Tentar imaginar alguém numa situação vulnerável ou desafiadora, como num esporte, me lembra de que todos temos nossas lutas. Se há alguém em sua vida que você teme,
Tente imaginar essa pessoa numa atividade difícil para ela, e veja como isso pode ajudar a ajustar sua percepção. Pode ser um conselho diferente, mas funciona muito bem para mim e pode ajudar você também. Parte 4. Como ser mais confiante. Imagine que uma grande empresa me oferece uma quantia generosa para promover seu produto no meu canal. Eu analiso o produto e percebo que está quase tudo em ordem, exceto por um detalhe que poderia desagradar meu público. Primeiro, hesito em promovê-lo, mas então penso, é muito dinheiro, e ninguém vai notar esse defeito se eu não mencionar. Faço a promoção, mas o que acontece? Minha confiança desmorona. Passo a viver com receio e dúvidas. Será que perceberam? Fui desonesto com eles. Vão me pegar? Essa dúvida constante faria com que eu perdesse a segurança. Cada vez que alguém mencionasse meu canal, eu não conseguiria falar com confiança. Agir corretamente aumenta a nossa autoconfiança, enquanto agir contra nossos valores destrói essa confiança. E não estou falando isso para dar uma lição moral, é uma questão prática. Quando agimos de forma contrária ao que sabemos ser certo, nos sentimos culpados. A mente se ocupa com o medo de ser descoberta, o que corrói nossa capacidade de nos concentrar e diminui nossa eficácia. Por exemplo, suponha que você deseje tanto fechar uma venda que cogita enganar o cliente para convencê-lo. Talvez até funcione, mas a dúvida sempre estará lá, e se ele perceber? Em seu próximo contato, você não conseguirá apresentar com a mesma segurança. Além disso, as chances de fazer outra venda para esse cliente diminuem, pois seu relacionamento estará marcado por essa dúvida. Muitos criminosos são presos não porque as evidências os incriminam, mas porque agem de maneira suspeita. Essa é uma lição importante sobre confiança. Para pensar de forma confiante, você precisa agir com confiança. Comporte-se da maneira que deseja se sentir. Outro aspecto que pode prejudicar a confiança está relacionado a como gerenciamos nossas memórias. Imagine que o cérebro funciona como um banco. Todos os dias, você faz depósitos nesse banco mental, e esses pensamentos acumulados se tornam sua memória. Quando você enfrenta um desafio e começa a refletir, está basicamente perguntando ao seu banco de memórias: o que eu sei sobre isso? O banco responde automaticamente, fornecendo informações que você armazenou anteriormente. Se o seu banco de memórias estiver repleto de experiências negativas, pode ser que, ao solicitar lembranças, ele destaque seus fracassos. Você se recordará, por exemplo, de quando um professor disse que você não teria sucesso na vida, ou do momento em que perdeu um emprego, ou ainda do fim de um relacionamento que o deixou se sentindo inadequado. O autor sugere duas abordagens. Primeiro, deposite apenas pensamentos positivos em seu banco de memórias e evite dormir pensando em eventos negativos. Em vez disso, procure distrações, como brincar com seus filhos. Em segundo lugar, sempre que você precisar de apoio emocional, peça ao seu banco de memórias que traga lembranças positivas que confirmem seu potencial de sucesso. Pessoas bem-sucedidas são especialistas em cultivar pensamentos positivos em suas memórias, enquanto pensamentos negativos podem desgastar sua mente. Pense da seguinte maneira: se você colocasse um pouco de areia no tanque do seu carro todas as manhãs antes de ir trabalhar, como isso afetaria o motor? Os pensamentos negativos têm um impacto semelhante. Quando esses pensamentos começam a dominar sua mente, lembre-se de onde isso pode levar. Você sempre tem uma escolha. Não vou dizer que sou um expert nesse assunto. Na verdade, eu também enfrento dificuldades. Mas eu sempre me esforço para decidir qual parte da história quero alimentar. O autor compartilha algumas dicas para aumentar a confiança. Aqui estão algumas delas. Primeiro, fale em voz alta. Provavelmente, você já esteve em uma reunião ou sala de aula e quis fazer um comentário, mas acabou não dizendo nada. Isso é comum. Nesse momento, você pensa: se eu falar, posso parecer tolo. Os outros sabem mais do que eu, e não quero que eles percebam o quanto sou ignorante. Cada vez que você se cala, sua confiança diminui ainda mais. Você promete que na próxima vez vai se manifestar, mas acaba não fazendo isso novamente. Não se expor envenena sua confiança. Falar é como uma vitamina que fortalece sua autoconfiança. Tente criar uma regra. Participe ativamente em todas as reuniões. Faça sugestões, faça perguntas e procure não ser a última pessoa a falar. Não tenha medo de parecer bobo. Você não vai agradar a todos, mas provavelmente alguém vai concordar com você. Em segundo lugar, mantenha o contato visual. A maneira como uma pessoa usa os olhos diz muito sobre ela. Instintivamente, você se pergunta o que alguém que não olha nos olhos está tentando esconder. Pode ser que a pessoa esteja com medo ou que se sinta insegura. Evitar o contato visual pode transmitir que a pessoa se sente culpada por algo que não quer que você saiba e teme que seus olhares se cruzem.
Então, faça um esforço consciente para olhar nos olhos das pessoas. Número 3. Sente-se na frente. Você já percebeu que, em reuniões de trabalho ou salas de aula, os lugares do fundo são geralmente ocupados primeiro? Muitas pessoas escolhem se sentar nas últimas fileiras para não ficarem tão visíveis, e isso ocorre principalmente por falta de confiança. Optar por sentar na frente pode realmente aumentar sua autoconfiança. A partir de agora, faça uma regra para si mesmo. Sempre escolha um lugar o mais próximo possível da primeira fileira. Parte 4. Como pensar criativamente. O pensamento criativo não é uma habilidade exclusiva de artistas, músicos e cientistas. Na verdade, trata-se de encontrar maneiras novas e aprimoradas de realizar qualquer tarefa. Por exemplo, um estudante pode descobrir uma forma de gerenciar suas aulas enquanto inicia um negócio paralelo. Um funcionário pode inventar uma maneira de economizar 20 horas de trabalho por semana para sua empresa, e um vendedor pode descobrir técnicas mais eficazes para aumentar suas vendas. O autor menciona que o primeiro passo para desenvolver a criatividade é acreditar que você é capaz de fazê-lo. Quando você tem essa crença, sua mente automaticamente busca formas de alcançar o que deseja. Por outro lado, se você pensa que algo é impossível, sua mente vai se esforçar apenas para provar que não pode ser feito. Quando você realmente acredita que pode realizar algo, começa a encontrar soluções em momentos e lugares inesperados. A crença libera seu potencial criativo, enquanto a descrença o impede de avançar. Quando você não acredita em si mesmo, é como congelar sua mente, e nada consegue se desenvolver em um ambiente estagnado. Uma pessoa bem-sucedida não questiona se pode fazer algo, ela tem a certeza de que consegue. Ele então se faz a pergunta: como posso fazer isso? Essa abordagem de questionamento é fundamental para a criatividade. Aqui vai um pequeno exercício. Pegue um caderno e, todos os dias antes de iniciar o trabalho, reserve 10 minutos para refletir. Pergunte a si mesmo: como posso aumentar minhas vendas? Como posso criar um novo negócio? Como posso estudar de forma mais eficiente? Com o tempo, você começará a descobrir soluções e ideias que nunca havia considerado antes. Anote essas ideias. Toda segunda ou sexta-feira, revise tudo. A maioria delas pode não ter grande valor, mas algumas poderão se conectar a outras e se transformar em ideias excelentes. Outra maneira de estimular a criatividade é ouvir mais e falar menos. Empresas bem-sucedidas investem milhões em pesquisas para entender os feedbacks dos clientes que compram seus produtos. Da mesma forma, pessoas de sucesso se dedicam a ouvir. Não aprendemos nada falando. O que realmente nos enriquece é fazer perguntas. Uma mente que se alimenta apenas de suas próprias ideias logo se torna estagnada e fraca. O contato com diferentes perspectivas e experiências é uma excelente forma de nutrir sua mente. Mantenha-se em contato com pessoas de áreas diferentes da sua. Isso ajudará a ampliar sua forma de pensar sobre o seu próprio trabalho. Agradeço por dedicar seu tempo valioso assistindo aos vídeos no canal.